Primeiro dia da Fazenda, já tem treta e o paiol tá bem definido desde já. Vem entender isso com a gente. Oi, pessoas da internet! Tá tudo bem com vocês? Tá começando aquele momento pra gente falar um pouco de reality show, o reality show que eu sei que vocês estão gostando de ver. Então, relaxa, pega uma cadeira, pega um cafezinho, acompanha a gente e bora lá! Hoje a gente vai falar da repercussão da pré-estreia da Fazenda, porque de uma certa forma, as coisas acabaram também levando uma mistura com umas fofocas. Mas eu quero deixar claro pra vocês uma coisa, a fofocaria vai continuar no ar, tá? Talvez a gente não consiga publicar vídeos sobre fofocas todos os dias, mas a gente vai continuar sim trazendo as fofocas do dia pra vocês. Hoje, as coisas se confundem um pouco porque o que tá repercutindo nas redes sociais tem muito a ver com a Fazenda 15. Então vamos lá logo sem enrolação. A pré-estreia da Fazenda 15 repercutiu bastante nas redes sociais e muito por causa das perguntas dos jornalistas para os participantes, em especial para os 18 do elenco principal. Mas antes, rolou uma dinâmica para dizer quem eles querem dentro do cercado deles e quem eles querem para fora do cercado. Essa dinâmica, obviamente, era para causar os primeiros desconfortos da temporada. A maioria ali foi apenas no clima de começo de reality show, sem querer causar treta. Mas elas aconteceram mesmo assim. O maior alvo foi a Kali Fonseca, a loira do forró que a Cariúcha se referiu e colocou do lado de fora da cerca dela. Mas teve uma pessoa que a gente já de começo que é a loura ali, do forró. Kali Fonseca foi colocada para fora do cercado por praticamente todos os demais colegas. Kali já começa a Fazenda e já desponta como a primeira rejeição interna. Muitos porque acharam ela chata demais, outros porque não entenderam o jeitão dela. Eu não sou a loira do forró, né? Meu nome é Kali Fonseca, amor. Só pra você lembrar. E quem também se destacou nessa dinâmica foi a Raquel Sherazade. Mas porque ninguém lembrou dela por lá. E segundo, porque ela teve coragem de dizer na frente daquelas pessoas que ela não sabiam quem eram aquelas subcelebridades. Eu não conhecia, 99,9% de vocês eu não conhecia. Quem amou o momento da Raquel fazendo isso? Eu juro que eu amei. No paiol, a gente teve a entrada de 10 pessoas, das quais apenas 3 nunca participaram de nada, de nenhum reality show e estão lá por uma imposição de patrocinador. Black, Nádia Pessoa, Lumena, Chay, Eric Ricarte, Igor Freitas, Wendy Tavares, Sol do Deboche, JP Venâncios e Alicia X formam o elenco. Já vamos dizendo logo que os Kawaiers são os que têm menos chances ali de entrar. E eu acho até injusto com eles essa competição. Porque bem ou mal, Black, Nádia Pessoa, Lumena, Chay, Eric Ricarte, Igor Freitas e o Wendy Tavares já tem essa história e esse histórico de reality show. As perguntas dos jornalistas e fofoqueiros estavam bem dentro do esperado, apesar de apenas umas 2 ali realmente causarem um certo incômodo. A que causou mais incômodo foi a do Dieguinho para Nádia Pessoa. Ele perguntou se ela ia se vitimizar como ela fez na outra Fazenda que ela participou. E a resposta dela foi: eu odeio vitimismo. Eu não sou vítima, detesto vitimismo, detesto pessoas que se fazem de vítima. Ah, e um adendo aqui. Só eu que achei estranha a aparência da Nádia Pessoa? Parece que ela fez uma harmonização facial que deu errado e virou desarmonização facial. Ela estava muito mais bonita antes. A pergunta pro Black foi: você vai chorar muito na Fazenda? A resposta dele foi a melhor. Ele mencionou a injustiça que ele sofreu no BBB 23 e que agora ele vai chegar na final. Eu fiquei feliz com o resultado do último reality por eu não ter chegado a uma final, porém agora eu quero realmente muito chegar à final. Ele só precisa entrar antes, né? Aliás,
Não sei se vocês repararam que o Black tá com medo de não entrar. O Eric Ricarte aproveitou o seu tempo não para responder a pergunta se ele ia ser diferente agora na Fazenda. Ele aproveitou para pedir votos. Ele pode até pedir, mas isso não é garantia de que ele vai entrar. Eu acho que com o tempo do jogo, eu vou saber se eu realmente vou brigar e vou pedir desculpa ou não. Aí é o pessoal de casa votando e me colocando lá pra saber se eu vou fazer isso de novo ou não. E o Chay continua preso na narrativa de sua expulsão, a qual ele diz que é injusta. Aquela situação foi uma situação muito chata, muito fora do normal. O maior problema é que se ele não tiver outra narrativa, ele vai cansar rapidinho. Indo para as perguntas para a sede, eu adorei as respostas que a Simeone e a Gene Miranda deram para as perguntas. O Dieguinho perguntou para a Gene Miranda como ela pretende conquistar o Brasil se nem a família dela gosta dela. A resposta? Ela diz que quando era interessante ter ela por perto, a Gretchen a adotou. E quando não era mais interessante, trocou ela pela Bia. Essa resposta foi na lata. Estou de mim 17 anos, entrou com o pedido de adoção, só que eu fui conveniente para ela enquanto foi bom para ela. Quando não foi mais bom, ela simplesmente mirou em mim, acertou na Bia e pegou minha filha para poder trabalhar. O Chico Barney previu que a Natália Valente ia ser a vencedora da Fazenda e perguntou como é que ela pretendia atingir esse objetivo. Até ele achou a resposta da Natália Valente ruim e disse que ela era uma planta. E a gente já disse isso nesse vídeo aqui. E esse ano, na minha previsão, vai ser a Natália Valente. A pergunta para Simeone foi feita pela Ju Nogueira, que citou a ficha corrida dela na polícia. Simeone mandou a real na lata. Não deve nada para a justiça e que Ju Nogueira precisa se informar melhor. Não, eu não disse. Eu falei as acusações de ameaça. Não, Ju, você sem disse que eu réplica, por respondo favor. vários processos de ameaça. E quem responde vários processos de ameaça tem que ser acusada e condenada. Então aqui não tem nenhuma criminosa. Ela até citou o Rico Melquiades, que veio também e se manifestou depois. André Gonçalves foi questionado se ele está disposto a formar casal. No programa, ele citou a Cíntia Benini e disse que tá de olho em alguém sim. E Muca perguntou se nós já podemos chipar Raquel Sherazade e André Gonçalves. A resposta do André Gonçalves foi um fora na Raquel Sherazade e diz que o seu interesse é na Márcia Fu. Como assim, André? Que isso? Que isso do nada? Tu não me quer? Dá uma coça! Olha, o André Gonçalves vai longe nesse jogo. Anotem isso aí. Ah, e o que foi a Fábio Oliveira levando o caos pra dentro do programa ao dizer que W.L. Guimarães deu um calote no assessor? Ele ficou sem entender nada e ela já liberou os prints lá na coluna dela. Que colocou você na Fazenda e no final das contas você, cortou ele da história. Ih, já vou falar logo que esse cara é causeiro, pô. Não existe, eu tenho uma empresa. Como é que o cara que me colocou na Fazenda? E um dos melhores momentos da noite foi a pergunta de Thiago Rocha para Raquel Sherazade. Ele disse que a Raquel Sherazade não gostava de reality shows. E ela respondeu dizendo que nunca tinha dito isso, mas que ela nunca tinha assistido a um reality show. Mas aí o Thiago insistiu e ela esfregou a cara dele no asfalto e os internautas provaram que ela estava certa. Dizer que eu não gosto de reality show, eu nunca falei. Eu falei que eu nunca assisti a um reality show. Isso não é novidade pra ninguém, eu já disse várias vezes, nunca assisti. Esse é o primeiro reality show que eu tô assistindo. Aí, durante a madrugada, rolou algumas histórias lá no Paiol. Chay repetiu a noite toda a sua história com o Thiago Ramos e ele até acertou que o Thiago Ramos ia odiar vê-lo de novo na Fazenda. De fato, ele odiou, inclusive na hora que ele foi anunciado. Agredido, defendi meu rosto por defesa do meu rosto. Eu me lembro. Um pouquinho assim, de relance eu tô lembrando. Eric Ricarte disse que ele tem o costume de filmar as transas dele e que poderia fazer um OnlyFans com isso, deixando a Nádia Pessoa em choque por achar que ele não é nem um pouco confiável. Eu acho que ela não viu a grande conquista, né? Se eu ganhar aqui, você vai ganhar lá fora em OnlyFans. Só pra saber meu OnlyFans. Menino, eu tenho... Mas você tem OnlyFans mesmo? Eu tenho... Não, vai abrir, né, mulher? Mas eu tenho... E já rolou uma treta entre a Nádia Pessoa e todos os demais ali do Paiol, porque ela furou a fila do banheiro e demorou demais por lá.
Tô na fila pra poder. Eu acabou de comer, quer eu fumar, estava indo, ela foi e falou que estava lá na vez. E o Black, hein? O Black insiste em dizer que ele deu errado no BBB 23 porque o jogo em grupo não era o que ele queria, mas era o que tinha pra fazer ali. Ô Black, supera, homem! Você saiu do BBB porque a sua torcida era um pouco menor que a torcida que deu vitória pro Quarteto Desert. Ponto. Já passou. E também eu me abria muito assim, sabe? Eu joguei praticamente, sei lá, eu tava jogando em grupo lá, mas eu me sentia muito sozinho. E vamos falar do que vocês mais gostam. Enquete. Quem realmente vocês acham que tem chances de entrar na Fazenda? As enquetes têm sido quase unânimes em dizer que o quarteto a entrar na Fazenda 15 é o Black, o Chay, a Nádia e a Lumena. As outras possibilidades são Chay, Eric, Nádia e o Andy. Eu, pessoalmente, acho que as maiores chances estão mesmo com o quarteto Black, Chay, Nádia e Lumena. Muito porque todos eles já têm uma história forte em reality shows e as torcidas deles são muito mais consolidadas. O Black, por causa de seu favoritismo lá no BBB 23, isso ainda é muito recente. A Lumena, por causa do seu destaque como vilã lá no BBB 21, por causa da Carol Conká e do Gil do Vigor. E ela ainda mantém esse público. A Nádia e o Chay, por já terem passado pela Fazenda e terem uma história muito forte de expulsão com o reality show. Eric Ricarte se apaga no meio de todos esses nomes. Ele se destacou na Grande Conquista porque não tinham opções tão fortes assim. Mas na Fazenda é muito mais difícil. Até mesmo porque o público-alvo da Fazenda é bem diferente do que foi o público-alvo da Grande Conquista. Mas vai que alguma coisa muda até quinta-feira. Tem ainda 2 dias pela frente, né? Vamos ver se isso vai mudar. E esse é o nosso Feno, Fogo e Gritaria, o vídeo da nossa série especial da cobertura da Fazenda 15. Se você chegou até aqui, não esquece, hein? Inscrever, like, comentar. Comentem qualquer coisa, pode ser um emoji, pode ser um oi, pode ser uma risada, mas sabe o que me ajuda? A sua opinião. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, indica ele para mais pessoas e assim mais pessoas chegam na nossa comunidade de faróis. Ó, beijo para vocês, tchau, tchau.